Boa noite, iniciando a live dessa terça-feira, dia 29 de junho, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rafael Canterge e ele vai nos falar sobre o papel da advocacia na gestão de crise. Já entrou aqui o Dr. Rafael, vou convidá-lo a participar. Boa noite, Terezinha, que também já está aqui. Estou enviando o Dr. Rafael. Boa noite, a Mara, que está entrando. Boa noite a todos. Olá, boa noite, tudo bem, Dr. Rafael? Bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Como é Tudo que está, Ana bem. Amélia? Olha, no momento não estou com frio, mas hoje está bastante frio, né? Pois é, dia um pouquinho O mais meu frio hoje, modelito né? teve que ficar assim, um blusãozinho, porque não deu para fazer uma coisinha mais estilosa. Ah, mas tá muito bem. E mas tá, vamos indo, né? Faz parte, é o inverno, hoje dia de São Pedro, terminando o mês junino, sempre com aquelas comemorações, já é o segundo ano, né? Doutor Rafael, tudo meio estranho, assim, meio sem graça, mas vamos indo. O doutor Mas Rafael, esse modelo também mostrou o quanto o Yargos tem uma capacidade de se é verdade, adaptar é às verdade. tecnologias, né? O Eu Instituto já se tô reinventou nesse tão período. acostumada a fazer as lives e falar com todo mundo assim, só online, que eu já nem acho isso uma coisa, uma novidade, sabe? Já, para mim já ficou normal. Engraçado, né? Quando é que eu ia É, imaginar que algum dia eu ia fazer uma live na minha vida? Nunca. Bom, o doutor Rafael Canterge vai nos falar hoje sobre o papel da advocacia na gestão de crises. O doutor Rafael é advogado associado ao IARGS, conselheiro federal da UAB, professor de Direito Penal e Processo Penal da PUC. Esse é um breve currículo. Tem mais coisas no seu currículo, com certeza, mas para a gente começar a nossa conversa de hoje, então, uma breve apresentação do nosso palestrante, doutor Rafael Canterge. E agora eu passo a palavra para ele. Deixa eu ver se a doutora Sulamita entrou. Acho que ainda não. Só um pouquinho. Acho que não. Só para depois da saudação da doutora Sulamita. Bem-vindos a todos que estão nos assistindo. Então, passo a palavra de pronto ao doutor Rafael. Bem-vindo ao doutor Marcelo Bertolucci, está ingressando agora na live. público qualificado, Ana Amélia, público qualificado, que é um público que Com certeza. caracteriza já as lives do Yargos nesse período, como disse antes, de transformação do Instituto, de resiliência, de Exato. adaptação a essa nova realidade, gerando cultura, gerando conhecimento, gerando informação aos advogados e à comunidade jurídica em Em geral. geral, né? A todo público que se interesse Fico, pelo assunto. sem dúvida alguma, eu fico muito feliz. Vejo aqui grandes amigos que ingressam. Peço até licença para não Claro. nomeá-los, porque tenho uma dificuldade de conseguir acompanhar todos. Vejo a doutora Fabiana Bart, meu presidente Isso. Marcelo Bertolucci, doutor João Medeiros Fernandes, doutor Vinícius Medeiros, nosso professor, Eu só posso dar e as boas-vindas a todos. Muito Luciano obrigada pela Paese, querido participação. presidente, enfim, tantos amigos, a doutora Lígia Mota, que é uma pessoa com uma capacidade muito grande de comunicação, e a comunicação é um dos elementos indispensáveis na gestão de crise. Então, eu fico muito satisfeito de participar mais uma vez da live do IARGS, uma saudação muito Sim, especial. o ano passado fui eu que fiz a live contigo, né? Foi, acho que Exatamente, foi. exatamente. Já está fazendo um ano, mais ou menos, deve ser, Um né? ano, um ano. Ai, passa muito rápido. Estamos finalizando já o primeiro semestre de É 2021, né? verdade, é verdade. Uma saudação muito efusiva, doutora Sulamita Santos Cabral, e a toda a diretoria do IARCS. O Ó, IARCS tem se falou nela, tá mostrado, entrando agora aqui na live, ó, doutora Sulamita. Bem-vinda, doutora. o IARCS tem se mostrado, como disse antes, com capacidade de resiliência, com uma grande liderança que não nos surpreende, mas que nos impressiona a cada momento, da doutora Sulamita, e de todo um time de diretores, tu como diretora e os demais diretores, que Sim, fazem do é IARGOS essa uma obra equipe que coletiva, conseguiu né? fazer uma obra, exatamente, uma equipe que conseguiu transformar mesmo o Instituto, né, numa fase nova.
Sem dúvida alguma, a Terezinha Tarcitano, nossa jornalista, tão capaz de gerar Sim, pautas e ela é engajada com uma os das institutos. grandes responsáveis por a gente conseguir fazer tudo funcionar. Sem dúvida alguma. Vejo o presidente Geraldo Ferreira, da nossa subseção de agudo da OAB. Enfim, tantos queridos colegas que eu, como disse, peço licença para não nomeá-los, até para que nós não façamos a indelicadeza de não tratar da Sim. pauta que nos é proposta. Ou de deixar alguém, né, de não mencionar alguém. Eu sempre me preocupo com essa indelicadeza, deixar alguém de fora. Então, É eu já, verdade. alguns eu falo, já peço desculpas por quem eu não consegui ler. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas nós que vivemos uma crise pandêmica, temos agora o dever de tratar deste assunto, da gestão de crises. E o papel da advocacia nessa gestão de situações complexas, de situações que envolvem diversos profissionais na gestão desta questão. Quando nós falamos em crise, nós nos lembramos das diversas crises que o nosso próprio Estado passa. Sim, Crises de ordem moral e a sociedade como um todo, crises financeiras, crises éticas, crises na própria conceituação, e eu vejo o presidente Marcelo Machado Bertolucci, do nosso Pacto Federativo, do Estado Social e Democrático de Direito, como ele muito bem enfatiza. Presidente Ana Matiello, faço questão de fazer uma referência à presença dela, presidente da nossa subseção de Canoas. Mas essas crises, bem-vinda. elas Então, eu vou pedir sempre licença e vou já bem-vindas. ler a saudação da doutora Sulamita, que está Bah, por saudando o doutor favor, Anamelli, prioridade. doutor Rafael Canterge e a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Então, nosso início da saudação da doutora Sulamita nesse início de live. Muito feliz com a saudação da doutora Sulamita e uma referência também da saudade dos almoços do Ah, IARDS. é. Isso é verdade, é Essa, verdade. essa é uma comemoração que nós teremos que fazer ao final desse período pandêmico, o retorno ao almoço mensal do IARDS. Com Mas, como ia certeza, vamos dizendo, voltar. essas crises que caracterizam muito a sociedade e o Estado também afetam entes privados. Nós temos crises com a capacidade de gerarem consequências reputacionais da máxima relevância, impedindo em muitas vezes a continuidade dos negócios. Vejam que as crises que têm este potencial merecem um tratamento especial. E esse tratamento especial, na maior parte das vezes, ele deve ser preventivo. Nós lembramos das crises a partir da sua deflagração. Aquelas crises que são evitadas, nós sequer fazemos referências. As crises que nós conseguimos ter uma minimização de consequências, nós também não recordamos delas. Nós lembramos das crises que são deflagradas e que têm um potencial de magnitude fenomenal. Isso acontece cada vez mais, inclusive por esse fenômeno social da comunicação em alta velocidade. Sim. Essa velocidade da comunicação, esse descontrole, essa descentralização da informação traz dificuldade e gera aos gestores da crise um grande desafio. Por isso que nós precisamos, cada vez mais, estudar o fenômeno das crises, estudar a capacidade de gestão da crise e analisar isso sob um ponto de vista técnico. Há uma técnica de gestão de crise. Nós temos pessoas com instintos maravilhosos para gerir crises, mas o instinto por si só não pode pautar qualquer ato de gestão, muito mais a gestão de crise. Nós precisamos, então, de uma técnica adequada, inclusive porque existem diversos tipos de crises que decorrem de inúmeros fatos. Nós temos crises que decorrem de eventos naturais,
nós temos crises que decorrem de fatos ou falhas tecnológicas, nós temos crises que decorrem da força econômica, do mercado, nós temos inúmeras causas de crise. E a grande questão inicial é como evitá-las. Quais são as ações preventivas que podem ser adotadas para que essas crises não apareçam? E se aparecerem, que elas tenham a menor consequência possível para que os seus danos sejam de fato danos minimizados. Porque as crises que aparecem, como disse antes, são as crises que não são prevenidas. São as crises que são mal geridas. Sim. Essas que são as de maior repercussão. O primeiro passo, então, Ana Amélia, é que nós tenhamos a capacidade de fazer uma análise de riscos. Sim. Uma espécie de uma auditoria de riscos com a capacidade de avaliar as crises em potencial. Sim, uma previsão do que pode vir a ser uma crise. Do que pode acontecer, perfeito. E quando nós fazemos uma previsão do que pode acontecer, nós também temos o dever de sermos pessimistas. Porque se nós formos otimistas, ou até excessivamente otimistas, sim, nós não vai teremos uma ilusão, né, de que não acontecerá. E quando nós estamos na fase preventiva de uma crise, nós precisamos acreditar que aquele risco se confirmará, que aquela possibilidade de crise se efetivará. Então, qual é o momento adequado para nós nos prepararmos para uma crise? Antes dela acontecer. Antes de termos a deflagração. Antes daqueles fatores com o condão de gerarem crise se efetivarem. Porque quando nós temos essa conduta prévia, nós conseguimos praticar ações com um potencial de eficácia. Nós temos a serenidade de ouvir as pessoas e agir com tempo e com maturidade. Quando nós fazemos isso de maneira preventiva, nós conseguimos, e aqui falam muito do nível corporativo, empresarial, nós conseguimos Sim. avaliar quais são os pontos fortes de uma empresa. Quais são as oportunidades. E vejam que esse exercício ele tem também a viabilidade de gerar negócios àquela entidade privada. Sim, então, não só prever crises, fortes, mas oportunidades para crescer também, para negócio, para um nicho de mercado novo, alguma coisa desse tipo. Sem dúvida alguma. Então nós temos doutor, que ver vou lhe pedir fortes. licença só para destacar. Claro. Temos aqui um elogio do doutor Adalberto Cantetti. Isso. Pedro Alfonsin, aqui, nosso presidente colocando da Caixa de Assistência. Perfeita a tua explanação. A presença do doutor Pedro Alfonsin e da doutora Líbia também, Suzana, que é a nossa associada do IARGS. Marcelo Lorenzi. Isso. Acho que são esses aí que eu estou conseguindo visualizar agora. A Thaís também foi minha aluna. Não vou nem dizer quanto tempo faz para não entregar a idade dela, né? É isso, porque a minha já passei do ponto. Mas vamos embora. Doutor Banura está entrando, vamos lá. Então, Jamil. Segredo, por enquanto, é previsão. É melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida. E quando nós fazemos essa auditoria, como eu aqui chamei, alguns autores assim chamam, nós temos a capacidade de avaliar pontos fortes, a capacidade de avaliar oportunidades, mas principalmente a capacidade de avaliar os pontos fracos internos da empresa e as ameaças externas. As crises, elas têm origem nesses dois fatores, nesses dois pilares, que são pontos fracos, vulnerabilidades, sensibilidades internas e as ameaças externas. E aí, como disse, nós temos que pensar o que de pior pode acontecer para preparar-nos para uma crise. Quando nós fazemos
Ana Amélia, essa preparação, nós conseguimos desenvolver atividades simples de gestão. Mas essa mesma atividade, quando deflagrada a crise, passa a ser uma atividade complexa e difícil, pelo momento, pela necessidade de reação com velocidade. Aquelas atividades que são simples antes, se não forem projetadas, passam a se tornar atividades complexas, inclusive do ponto de vista jurídico. Nós que muitas vezes, quando avaliamos situações, emitimos pareceres, nós pedimos um prazo de reflexão. Sim. Um prazo para poder analisar a situação, para avaliar precedentes, para ouvir as pessoas, para ouvir outros colegas, nós que vivemos num mundo de especialistas, mas que cada vez mais, pela multiplicidade de situações, pela complexidade dos temas, precisamos conversar, dialogar com outros especialistas. E para isso nós precisamos de tempo. Então, sim, aquelas atividades que são simples de avaliação de eventual legislação violada, quando nós fazemos antes da crise, elas passam a ser atividades difíceis no decorrer da crise. Por isso... E também aí não tem a questão tempo. Claro, durante a crise, aí é tudo urgente, né? Nós temos falta de tempo e sobra de pressão e de ansiedade. Nós temos o dever de identificar, então, quais são os nossos pontos sensíveis e, a partir desses pontos sensíveis, desenvolver um planejamento. Um planejamento para evitar a crise ou minimizar riscos. E quando nós fazemos, aqui vou entrar num ponto que me parece importante, que é o plano de crise. Quando nós fazemos o plano de crise, nós temos alguns pontos. Um dos pontos, quais são os obstáculos? Quais são os pontos fracos daquela situação de crise? Identificação de obstáculos é fundamental para que nós possamos identificá-los e ter alguma medida preventiva de superação. Vou só destacar a presença aqui do Dr. Antônio Zanetti, também está ingressando agora na live. Querido. Dr. Márcio Macedônio mandando saudações da subseção de Guaíba. Saudades de Guaíba, presidente. Dr. Pedro Afonso também colocou Felipe, um grande abraço aos aluno. amigos. Excelente aula. O Felipe colocou, o grande prof. Canterge. Querido. Seguindo, Maravilha. então, no plano da crise. Então, nós temos obstáculos como um primeiro ponto, que precisa ser avaliado. O segundo ponto é quais são os recursos necessários para a gestão de crise. E quando eu falo de recursos, eu não falo apenas de recursos financeiros, que também são importantes, mas recursos de pessoal, por exemplo. Quais são os profissionais que eu preciso ter ao meu lado para gerir crise? Eu falei antes da doutora Lígia Mota, profissionais de comunicação, por exemplo. Eu tenho na minha equipe, se eu esperar para buscar o profissional na hora da crise, e muitas vezes eu não terei o melhor profissional, e ainda que ele seja o melhor, pela falta de capacidade de entrosamento, ele não produzirá o melhor resultado que poderia entregar em favor do cliente. E quando nós tratamos, volto aqui, em recursos, eu também preciso ter, dentro desta equipe, o advogado. Sim. O advogado que tenha o potencial de conhecer a empresa, o advogado que tenha o potencial de conhecer as pessoas da empresa, que tenha esse entrosamento para também dar o melhor de si em favor daquela gestão de crise. Então, falei de 2 pontos: obstáculos, identificação de obstáculos e recursos. Trato também aqui da comunicação, já tinha adiantado antes, a comunicação na crise ela é fundamental. Ela tem o potencial de ampliar ou reduzir a crise.
nós precisamos ter pessoas capacitadas a esta comunicação, ainda mais no mundo com tantas notícias falsas. Sim, Então nós isso é um precisamos... fator muito, muito relevante hoje em dia. A Claro. gente não pode fingir que isso não existe, né? Infelizmente. E veja bem, Ana Amélia, quando eu não tenho uma comunicação adequada, quando as pessoas não sabem qual é o local dentro de uma crise em que eu posso buscar uma informação verídica, segura, eu aceito qualquer tipo de informação e aí eu amplio o risco da informação improcedente. Quando nós falamos de informação, nós também precisamos ter forma e conteúdo. Sim. E ao falar de conteúdo, nós falamos, mais uma vez, do papel do advogado. Aquela informação passada, ela precisa ter um equilíbrio entre atender finalidades da crise para minimizá-la, mas também atender requisitos jurídicos de um eventual processo que poderá acontecer. A avaliação, inclusive, do sigilo de algumas informações que não podem ser transmitidas. E o advogado tem esse dever de orientação em relação ao profissional que fará a comunicação em nome da empresa. E o último ponto Só dentro vamos deste... destacar antes Vamos do último lá, ponto. vamos lá. Doutor vamos lá. Gustavo Yuquem e doutor Armando Perim, bem-vindos, uma boa noite. Maravilha, querido Armando Perim, Gustavo Jurgen, Josana, enfim, time qualificado que mostra o prestígio do IARCS, o teu prestígio, Ana Amélia, que tem se tornado uma âncora espetacular nessas lives. Não faz eu ficar com vergonha. Já basta a doutora Sumida dizer que vai me perder para Globo. Ela me diz isso, imagina. Globo News. Aí vou me achar alto muito. Alto padrão. Então, o último ponto dentro desse plano de gestão de crise, eu falei de obstáculos, identificação dos obstáculos. Sim. Tratei dos recursos que tanto são necessários para gerir de outros de pessoal, pontos. Né? E a importância da comunicação. E a última questão é ter uma relação de pessoas-chave. Pessoas Perfeito. capacitadas e cientes do plano. Em cada uma das áreas, um responsável, um time. E esse time, como nós não sabemos quando será a crise, se ela acontecer, esse time ele tem que ter um plano B. Cada uma das posições tem que ter um substituto. Sim. E as informações devem ser institucionalizadas. Esse é um outro fenômeno muito presente no mundo corporativo, que é ter informações que pertençam à empresa, que pertençam ao coletivo e não a pessoas. Se nós dependermos muito das pessoas, os nossos riscos ficam potencializados, inclusive riscos de crise. Sim. Quem já sabe, né? Sem dúvida. Passada a ideia de prevenção à crise, nós temos que desenvolver uma outra capacidade, muito difícil, que é a capacidade de reconhecer a crise. Quanto antes nós reconhecermos uma crise, antes nós teremos ações concretas com o objetivo de minimizar as suas consequências. Nós, então, estaremos nos antecipando a uma crise que está na iminência de ser deflagrada. Nós precisamos acreditar que esta crise que nós estamos vislumbrando, ela se efetivará e assim colocamos o bloco na rua para agir e implementar aquele plano de gestão de crise. Então, a identificação, Ana Amélia, da crise é importante para que nós saibamos qual é a crise, qual é o tamanho da crise, quem são as pessoas envolvidas, o que eu posso esperar dessa crise, qual é, e aí vem um outro ponto da advocacia, qual é a legislação violada. Sim. Qual é a legislação violada? Qual é o custo envolvido nessa crise? Custo financeiro, custo de reputação, custo de saúde. Quem já sabe e quem deveria saber da crise. Tudo isso para que nós possamos reconhecê-la.
analisar a situação e verificar, essa situação tem o condão de nos conduzir a uma crise? Sim ou não? E se a resposta for positiva, aquele grupo de pessoas capacitadas, instruídas, uma já conhecendo a outra, uma já sabendo da sua função e sabendo a função da outra, já conhecendo a estrutura da empresa, esse comitê de gestão de crise, que terá advogados, muitas vezes com um papel de protagonistas, esse grupo passa a ter a liderança na gestão de crise. Mas tem que ser claro, advogados participarão do grupo, mas tem que ser interdisciplinar, multidisciplinar. Só dependendo, sem dúvida, né? Vai depender do que é a empresa e da onde vem a crise também, né? E cada profissional, Ana Amélia, é ciente da importância do outro. Sim. Não há um salvador único de uma crise. Nós precisamos de um trabalho coletivo. Haverá um comandante, sim. Haverá um líder neste comitê. Mas as ações, elas são praticadas por diversos profissionais, que precisam ter entre si uma capacidade de circular a informação. O fluxo das informações é relevante. Informação que venha com qualidade e que venha com celeridade. Eu não posso ser o último a ficar sabendo de cada uma dessas questões. E aqui, além deste comitê, acontece muito dos líderes na gestão de crise terem consultores, pessoas que estão fora e que conseguem não agir imbuídas por alguma questão passional, que tenham experiência, que tenham capacidade, que possam ser sinceros. Na gestão de crise, na vida em geral, nós precisamos da sinceridade alheia. O sujeito que fica apenas ao lado, batendo palma, pode induzir as maiores atrocidades, os maiores erros de gestão. E este consultor, que é capaz, que é experiente, também pode ser o advogado. Sim. Vejam que o advogado ele tem esse potencial de se capacitar à gestão de crise, de conhecer o mundo corporativo, de ter a base jurídica, que pode ser a origem ou o ponto final da crise. E ele pode ter aqui um papel de destaque, inclusive atuando como um novo mercado para os profissionais do direito. E quando eu falo em advogado, eu não necessariamente falo de um advogado. Porque em muitas situações, nós precisaremos de vários advogados. Sim, de uma equipe somente de advogados. Claro, porque, perceba, a mesma situação pode afetar várias áreas. Pode afetar a área, imagine um vazamento de dados, que tenham relação, veja o doutor Gustavo Jurgen aqui, ele colocou André Machado, querido amigo. O doutor Gustavo Jurgen colocou uma mensagem, ó, mais uma excelente live do Yargs. Deixa eu ver quem mais aqui. Amigo. Me ajuda, doutor Rafael, porque aqui ficou tudo meio... A Terezinha também me ajuda. Por favor. O nosso entrando, acho que tanta gente que está ficando um nome em cima do outro, eu não estou enxergando. Oi, Vitor, tudo bem? Do Yargs, né? Meu conterrâneo. Doutor Vitor é da UAB, né? Sim, nosso secretário-geral da subseção de Pelotas, presidido pela Paula Grilo. Presidente Délio Lise Silva, nosso querido amigo da seccional do Distrito Federal, que tem tido uma atuação muito importante na condução da seccional, que nos recebia pessoalmente, agora virtualmente também nas sessões do Conselho Federal. Mas vejam que a presidente Sandra Sim, colocando também um abraço de Carazinho. Bem-vinda, doutora nossos Sandra. Colegas de Carazinho. Mas voltando, quando eu falei do advogado, da advogada individual, em verdade nós temos a capacidade de uma atuação de uma equipe de colegas profissionais da advocacia. Exemplificava a questão de um vazamento de dados.
de uma crise de vazamento de dados por ato doloso de um funcionário transferindo informações a uma empresa concorrente, expondo dados. Deu uma trancadinha. Vamos ver. Já volta. Voltou? Eu tô te ouvindo bem. Tá voltando. Para mim tá bem. Tá, não, deu. Pra mim é que deu uma trancadinha. Deu, tudo bem. É que é tanto peso intelectual dos nossos. É muita. Olha, trancou de novo. Não sei se é a minha internet. Terezinha, me ajuda, vamos ver. Se é a minha internet, mas eu acho que não. Trancou tudo aqui. Terezinha, só me diz se tu tá me ouvindo, porque aí eu vou falando aos nossos recadinhos das videopalestras e dos artigos. Ó, até saiu o Dr. Rafael. Agora eu chamo ele novamente. Bom, antes, Dr. Rafael teve um probleminha, ó, trancou, né? Mas tu tá me ouvindo, Terezinha? Eu vou dar um recadinho, então, das nossas videopalestras, enquanto a gente aguarda o Dr. Rafael entrar novamente na live. Vamos ver se ele me manda aqui alguma mensagem. Não. Deixa eu dar um oizinho aqui para ele. Tá, já vou chamar. Aqui novamente, chamar o Dr. Rafael. Aqui. Acho que foi. Não? Só um momentinho. Vamos tentar aqui de novo. Aqui. Agora acho que foi. Eu já enviei uma nova... deu. Agora foi. Deu certo? Deu certo. Peço desculpas aqui. Não tem problema. Ó, a doutora Sulamita agora colocou também. Que estava me ouvindo. Tecnologia aqui. Tá. Isso é bem normal de acontecer. Tá bem. Mas vamos continuar, eu então. Eu vi que tu querias fazer eu ia aproveitar os recadinhos, assim. Os intervalos. Eu não gosto de ficar interrompendo, mas, né, vamos aproveitar, então, agora fazemos um intervalinho e fazemos as nossas chamadas. Temos, então, essa semana, são 2 videopalestras do Grupo de Direito de Família, Grupo de Estudos. Deixa eu só ver que uma delas está aqui com a Terezinha. A primeira que foi ao ar hoje, já está no site do IARGS, é sobre o que precisamos saber sobre o luto, pela psicóloga Mariana Sanseverino de Lemburg. Ela que é psicóloga e mestre em psicologia pela PUC. Vamos ver aqui. E a segunda, que vai ao ar amanhã no site, é do Dr. Jamil Banura. E ele vai falar sobre o abuso de direito nas ações de família. Então, ambas as palestras dessa semana, todas no site do Instituto. Também temos hoje o artigo da doutora Alice Greck, que fala sobre a proteção da confiança, o direito do contribuinte de planejar a sua vida empresarial. E depois a próxima live de quinta-feira, que depois eu falo mais ao final, mas também convidar todo mundo a participar da live, que vai ser mediada pela Terezinha. Passo então a palavra ao doutor Rafael. Eu queria fazer mais uma vez uma referência elogiosa ao IARGS, porque são tantos eventos. É verdade. E não apenas por meio de redes sociais, nós temos publicação de artigos com conteúdo maravilhoso. Semanalmente, todo ano passado e esse agora todo ano. Semanalmente artigos. Nos lembra aqui do canal do YouTube, do IARGS. Exato. Inscrevam-se no canal, né? Cliquem no sininho para receber as notificações. Eu sempre quis dizer isso, inscreva-se no canal. Diz. É isso aí, tem que fazer. A gente vira youtuber, todo mundo queria ser, eu acho, algum dia na vida. Mas, Ana Amélia, eu ia dando o exemplo de que na advocacia de gestão de crise, nós precisamos de muitos profissionais, de várias áreas do direito. O exemplo que eu iniciei referindo foi do vazamento de dados. Por um funcionário que encaminha dados sigilosos, dados sensíveis a um outro concorrente. Vejam que nós temos envolvidos aí direito criminal, propriedade intelectual, direito do trabalho. Muitas vezes questões de direito societário. Nós temos uma múltipla ação jurídica, precisando de profissionais de diferentes áreas. Então, quando nós falamos
no advogado ou na advogada integrante de um comitê de gestão de crise, nós podemos estar falando aqui, caríssimo Flávio Bienvenu, nosso conselheiro seccional, representando a valorosa subseção de Passo Fundo, querido amigo. Nós temos aqui vários profissionais que podem contribuir na gestão da crise, vários profissionais do direito. Então, eu queria passar, até para que nós respeitemos o tempo, para 2 pontos. Não, mas o tempo está tranquilo, são 20 e 35, e agora não é mais 1 hora assim que nos cortam, é até 4 horas, né? Nós não precisamos então ficar falando 4 horas. Vamos ficar aqui à meia-noite, então, é isso? Claro! Né? Tá bem. Não tem problema, entendedor. São até 4 horas, bem tranquilo. Então tá bom. Mas também não quero cansar. Não, a gente cuida mais ou menos 1 hora, mas pelo menos não é mais aquela coisa, tem que terminar, Vai desligar. É um desespero. Era horrível. Melhorou muito. Um ponto importante são as ações que nós devemos fazer depois de ter medidas preventivas, depois de visualizar com antecedência a crise, nos antecipando, então, a concretização da deflagração de uma crise, nós precisamos ter medidas concretas para a contenção da crise. Quando nós falamos em contenção de crise, nós falamos em ações certeiras, rápidas, programadas e não de improviso. Por isso que prever a crise, e ao prever a crise, prever quais são as medidas que nós faremos de reação a essa crise, é fundamental. Eu preciso agir com velocidade, reconhecendo a crise e tendo medidas concretas e programadas para reação. Nós precisamos exercitar, mais do que sempre, na gestão de crise, a empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, a compaixão, a solidariedade. O gestor de crise, ele deveria ser um profissional completo. E como nós temos uma dificuldade de termos um único profissional completo e não podemos depositar em uma única pessoa toda a nossa expectativa, esse colegiado, esse comitê de crise é que deve agir dessa forma. Com uma base jurídica, a reação, ela não pode resolver o problema atual e gerar um problema futuro. Pior, grande. Talvez, né? Alguma coisa muitas vezes maior. Pior. Exato. Tem aquela historinha que eu gosto, uma referência num livro que diz do trapezista, né? Perguntaram pro trapezista, tu fica lá em cima, muitas vezes sem nem rede de proteção, e tem que atravessar aquela corda e chegar ao outro lado. Como é que tu faz isso? E aí ele diz, eu olho pro poste, porque se eu olhar para a corda, eu fico receoso e posso cair. Aqui também nós temos que resolver o problema atual olhando para o poste, vendo aonde nós queremos chegar no futuro após a resolução de toda essa crise. Então, a base jurídica de cada uma das ações, ela é fundamental. E por isso que o advogado ele não pode ser apenas consultado ao final, ele deve fazer parte da construção da estratégia de enfrentamento à crise. Ele deve fazer parte da equipe organicamente. E por fim, ter a comunicação de uma maneira eficaz, mantendo credibilidade. Uma das orientações de gestão de crise é que as notícias ruins elas devem ser ditas e devem ser ditas de uma maneira rápida, todas de uma vez só, não em conta-gotas. A notícia ruim não pode ser largada aos poucos, mas ela tem que ser dita. Não pode enrolar. Não, ela tem que ser dita porque eu não posso perder a credibilidade na comunicação. E, Amélia, passado a crise, porque as crises passam, quando nós estamos Algum no meio... dia elas passam? Passam. Quando nós estamos no meio de uma crise, como a própria crise pandêmica, sanitária, a crise financeira, mas as crises reputacionais, quando nós estamos no meio, a impressão é que nunca passará.
A impressão é essa. Porque o Não vai tempo não terminar roda, nunca. não vai terminar nunca. Mas nós temos que aproveitar o término de uma crise para avaliar as nossas ações. Fazer uma avaliação retrospectiva, uma avaliação crítica do que poderia ter sido realizado de forma diferente para minimizar os males, as consequências danosas. Nós temos que aprender com as crises e projetar quais são as próximas crises. Então, nós temos ações de prevenção por meio de uma crise já vivida. Eu tentei com objetividade tratar esse tema da gestão de crise, que parece um dos temas mais sensíveis e que tem, sim, um papel fundamental da advocacia com essa capacidade de contribuir na resolução. A advocacia é parte indispensável num comitê de crise. Todos têm a ciência, todos que trabalham com gestão de crise têm a ciência disso, e os advogados devem se capacitar do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista de relacionamentos, de gestão, conhecimento de gestão, gestão de pessoas, gestão de projetos, para poderem contribuir da melhor forma possível na gestão de uma crise em que eles forem chamados a exercer a advocacia. A gente tem que saber cada vez mais, assim, né? Sair um pouquinho da lei e saber mais para poder advogar no mundo moderno. Sem dúvida. Bastante coisa tem que Nosso querido colega Leonardo Santiago. Bem-vindo. Valorosa Santa Maria. Eu estou fazendo o curso do IARGS do da advocacia multiportas, está muito interessante. A gente vai abrindo a cabeça assim, para essa nova forma de advogar. A gente Sem não dúvida. foi formado nessa maneira, né? Diferente de conversar com os colegas, de procurar fazer acordos, é diferente, tudo diferente. E a comunicação é muito importante. Nós precisamos nos reinventar, né, Ana Amélia? Sim, sim. Não é nem se reinventar, é se adaptar a novas formas de trabalho. Que isso vem com a modernidade, não tem como a gente não... Ou se aposenta precocemente. Não abandona é o tudo. Não é o caminho. Troca de carreira ou tem que ir, né, aprendendo novas formas. Tem que se adaptar e se atualizar. É isso aí. Sem dúvida alguma. Por isso a importância do Instituto, né? Tá, doutor Rafael, eu fiquei com uma dúvida. Tá, a previsão das crises. Olha, se foi só uma, eu estou muito satisfeito. Mas eu queria dizer tudo que eu sabia, eu já disse. Então, a partir de agora, eu fico liberado para não responder também as perguntas. Não, vai perguntar. A gente tem que prever as crises. Certo. Mas e se elas vêm de uma forma diferente ou mais grave? Aí vai ter que... Não tem previsão para isso? Por exemplo, como foi essa crise sanitária, uma coisa... Até, de repente, poderia ter sido prevista, mas não de uma forma tão horrorosa. Eu não sei, sou muito pessimista. Acho que é isso também. A pergunta ela é de suma importância, como de hábito são as suas intervenções. Nós precisamos trabalhar com o imponderado. Pois é. Com o não previsto. Mas ainda que a crise aconteça de uma maneira não prevista, todas aquelas nossas previsões contribuirão na gestão de crise. A formação de um comitê, um plano. Eu posso não ter exatamente a crise esperada dentro da crise hall, mas eu posso aproveitar e ter uma capacidade de me adaptar àquela crise e geri-la da melhor maneira possível. Então, quando eu digo previsão, a previsão é a mais realista possível, mas eu também preciso exercitar a resiliência de adaptar a gestão à realidade dos fatos apresentados. A gravidade da situação também. Sem Se for dúvida. mais grave do que o previsto, tem que procurar melhorar, sei lá, fazer um novo plano para suprir aquela gravidade. Claro. Está perfeita a tua análise. Veja o seguinte, um dos pontos da gestão de crise é nós termos esta capacidade de
identificar a crise e avaliá-la. Qual é a intensidade, quais são as pessoas envolvidas, qual é o tempo de duração, qual é o potencial risco reputacional que ela gera. Eu preciso ter esta capacidade constantemente. Tem que estar sempre preparado. O negócio é se preparar. É o que eu tiro de conclusão da nossa conversa de hoje. É isso aí. É isso aí. Ah, Querida não, mas a gente tem que Marta estar sempre preparado para o pior, doutor aqui, Rafael. Não quero mais isso. a presidente Marley, da nossa subseção de Rio Pardo, tantos colegas Bem-vinda! queridos. Tem mais gente entrando aqui, deixa eu ver. É que se preparar só para notícias positivas é o fácil, né? Aí não precisa nem preparar muito. Então nós temos que nos preparar também para essas situações de crise, para que possamos fazer com que elas gerem o menor dano possível. Sim, e no exemplo aquele que tu deu, né, de dados, né? A pessoa, um funcionário vaza os dados da empresa. E eu me veio, tá, e vaza os dados e já o concorrente já lança aquele produto, vamos supor. Aí a crise é pior do que só vazar os dados. Ih, Exato. trancou aqui para mim de novo. E eu tô te ouvindo, não me Tá te escutas? ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. É que a pergunta foi muito difícil, daí eu fingi um trancamento. É aqui, que eu vou ó. raciocinando e depois vou falando. Não, mas Assim, tem ó, razão, tem razão. o funcionário de uma empresa, né, uma grande empresa, fez né, passou os dados secretos, sei lá, para uma outra, para o concorrente. E o concorrente, tá, e a gestão da crise era só se pensava nisso, que poderiam vazar aqueles dados. Mas o concorrente já lançou o produto imediatamente. Isso é um exemplo que me ocorreu para a gente ver que é pior, a crise é pior do que o imaginado. Sem dúvida. Aí Potencializa ainda mais a crise. Correr atrás ainda mais do prejuízo. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Bom, as minhas dúvidas são essas. Deixa eu ver se tem mais alguma. A doutora Karenzita está colocando excelentes ponderações. Deixa eu ver. Ah, não, acho que é isso. Doutora Sulamito colocando que trabalho conjunto, mas era daquilo que a gente estava falando do Instituto, eu acho que era mais atrás. Telezinha colocando perfeito, que foi quando a gente falou do canal do YouTube. Acho que é isso. Muitas presenças ilustres. Passo a palavra de novo para finalizar agora. Já estamos 10 minutinhos para o final, para chegar às 9 horas. Eu queria, mais uma vez, cumprimentar toda a diretoria do IARGS, a Terezinha enquanto jornalista responsável, e mais do que cumprimento, um agradecimento, porque vocês levaram o conhecimento aos colegas, advogadas e advogados gaúchos vinculados ao IARGS de uma maneira irreversível. Nós voltaremos aos almoços do IARGS, mas nós não deixaremos de ter essa comunicação, o IARGS dentro da casa de cada um de nós. O IARGS se mostra, portanto, um instituto renovado a partir desse momento difícil. Fez uma excelente gestão de crise. Teve a capacidade de unir forças, de fazer uma gestão de atividades e de se mostrar mais próximo de cada um de nós. Então, muito mais do que um reconhecimento, eu faço um agradecimento porque vocês contribuíram também com o meu engrandecimento pessoal e jurídico, com todo o conteúdo que vocês oferecem. Me sinto nesse momento participando mais uma vez, pela segunda vez na pandemia, participando de uma live, como alguém que está retribuindo tudo que o IARGS oferece à comunidade jurídica e a mim também. Então, muito parabéns obrigada a vocês e muito obrigado. Nós que agradecemos, em nome de toda a diretoria do Instituto, principalmente em nome da doutora Sulamita, nossa presidente. Agora que estão mandando os parabéns a Clara Marisa, mandando os parabéns ao doutor Rafael, sempre com grandes atualizações. A Josana colocando perfeito, incansável e inovador o trabalho do IARGS. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, aos elogios. E eu faço esse trabalho de coração também. Gosto muito do Instituto, me proporcionou só coisas boas na carreira, na minha vida. E faço de coração, é um presente que eu dou para a doutora Sulamita. Coração, ele faz todos muito vocês. bem, e muito bem. Não, isso eu não esperava, acho que ninguém esperava.
precisava, né? Viu? É uma nova faceta de advogada também que eu tenho. É isso aí, o presidente Para Marcelo Bertolucci, aqui colocando mais uma vez espetacular, presente. e o João João Medeiros Medeiros colocando Fernandes, parabéns ao João IARGS, ao Adalberto. doutor Rafael, por abordar com tanta propriedade com um tema desta envergadura. É verdade, foi excelente a live. Já fica aqui o nosso convite para uma próxima. Tomara que não seja mais em tempos de crise, de pandemia, né, doutor Rafael, que já seja, pode ser assim até online, mas que seja um tempo melhor, que a gente não esteja mais em crise. Olha, doutora Sulamita, Doutora Sulamita. tivemos que nos reinventar na crise, todos contribuíram. Agradecemos a patrocínio da Caixa, dos advogados do Rio Grande do Sul, agradecemos realmente a Caixa que proporcionou as nossas lives e patrocina elas desde o ano passado. Então, agradecemos também ao AB, ao Rio Grande do Sul, e a todos que nos ajudam. A Terezinha nem se fala, né? Que é parte essencial da nossa equipe. Mas sabe, Ana Amélia, sabes muito bem que esses desafios não assustam a doutora Sulamita. Eu acredito que não. Não, momento algum ela demonstrou. Diversas atividades, Exatamente. A Secretaria-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, nas duas gestões do presidente Cláudio Lamarck, que fez um trabalho, eu que depois ocupei o cargo, tive um caminho asfaltado para desempenho da atividade, depois da passagem da doutora Sulamita, com tantas conquistas para a gestão institucional na Secretaria-Geral. Que bom! Ela é excelente, a gente só rasga elogios para a doutora Sulamita, e uma pessoa maravilhosa. Merecidos, eu todos. Também concordo. Doutor Rafael, muito obrigado. Então, deixo aqui o convite. Olha só que eu já ia esquecendo da nossa próxima live de quinta-feira, que vai ser sobre associação de adquirentes e comissão de representantes, precauções em tempos de crise. Dessa quinta-feira, nós vamos ter 2 palestrantes, o doutor Maurício Melo e o doutor Rafael Paiva Nunes. E eles vão falar com a mediação da Terezinha, quinta-feira, dia 1º de julho, às 20 horas, também aqui no canal do Instagram do IARGS. Doutor João, colocando um grande abraço a todos, na pessoa da querida doutora Sulamita, sempre uma inspiração. Agradecemos a presença de todos, convidamos então que participem de todas as atividades do Instituto, acessando o site e ao canal do YouTube. Tá bem? Isso aí, uma boa muito obrigado noite pela oportunidade. E até a próxima. Uma boa noite a todos. Fiquem bem. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.